Temos considerado a publicação das 95 teses de Lutero em 1517 e, em consequência, o entendimento católico romano da justificação. Nas teses de Lutero, ele questionou todo o sistema de justificação que a Igreja Católica Romana adotava. Nesse momento, ele ainda acreditava, em essência, no sistema romano, mas questionamentos começaram a afligi-lo, entre eles a questão do tesouro do mérito. O tesouro do mérito era fundamental para todo o conceito de indulgências. Sabemos como a polêmica das indulgências criou uma tempestade na época por causa da maneira como Johann Tetzel estava vendendo as indulgências, mas a pergunta mais importante é de que se trata toda essa história de indulgências e de onde ela veio. Ela se desenvolveu gradualmente ao longo da história da Igreja Católica Romana. O fundamento da crença era a convicção de que Cristo deu a Pedro as chaves para o reino ou as chaves do reino. Assim, o Papa era visto como o detentor do ofício das chaves, e as chaves do reino incluíam a autoridade sobre a dispensação e a distribuição de indulgências. Jesus disse aos seus discípulos: se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados no céu, e etc. O tesouro do mérito assumiu a posição central de toda essa ideia da venda de indulgências. E o tesouro do mérito é um tesouro que contém uma quantidade infinita de mérito que está em poder da Igreja para que ela distribua para aqueles que não possuem mérito. Em primeiro lugar, o principal depósito no tesouro do mérito era o mérito de Cristo. Porém, não é apenas o mérito de Cristo que estava ou está no tesouro, pois o conceito de tesouro do mérito ainda existe na comunidade romana. Além do mérito de Jesus, estava também o mérito de Maria. E, além dos méritos de Maria, estavam incluídos os méritos dos santos. Agora, pouquíssimas pessoas, na visão romana, morrem e vão diretamente para o céu. A enorme maioria das pessoas que morrem ainda com impurezas em sua alma e devem ir para o purgatório, para ter essas impurezas purificadas ou limpas antes de poderem ir para o céu. Repito, o purgatório não é o inferno. Elas não vão para o inferno para serem punidas. O purgatório não é um lugar de punição, é um lugar de purificação. E no final, para todos que estão no purgatório, seu destino final será de fato o céu, mas só depois que essa purificação acontecer. O problema é que as pessoas que estão no purgatório não têm justiça suficiente para levá-las diretamente ao céu. Como afirmei, apenas um punhado de pessoas historicamente morreu sem impurezas na alma, com mérito suficiente para levá-las diretamente ao céu, mas não apenas tinham mérito suficiente em si mesmas para ir para o céu, como tinham um terceiro tipo de mérito que ainda não mencionei. Já examinamos a distinção entre mérito condigno e mérito congruente, com respeito ao sacramento da penitência. Mas, além do mérito condigno e do mérito congruente, havia um terceiro tipo de mérito, chamado de mérito supererrogatório, ou alcançado por pessoas que produzem obras de supererrogação. Não irrigação, mas errogação. Obras de supererrogação,
são aquelas tão boas, tão meritórias, que estão além da obrigação. É um excedente ou mérito extra, no qual alguns, por exemplo, realizam obras de supererrogação, mais obras do que o necessário para entrar no céu. Esses méritos adicionais ou extras são, então, depositados no tesouro do mérito e é desse tesouro que a Igreja, por meio do Papa, tem o poder de aplicar méritos àqueles que não têm. Então, em todo esse sistema de indulgências, o que acontecia era que, ao dar ofertas ou comprar indulgências, digamos, que faziam saques desse tesouro e aplicavam aos que precisavam deles no purgatório para que pudessem avançar para o céu. Agora, isso conclui nossa visão básica do entendimento católico romano sobre a justificação. Vou comentar mais sobre isso quando examinarmos outros contrastes em relação à visão protestante. Em oposição a isso, o brado de Lutero, obviamente, era sola fide. A justificação é pela fé somente. Agora, vamos passar alguns minutos examinando o ensino de Paulo sobre isso em Romanos, mas apenas como uma introdução à visão protestante da justificação pela fé somente. Quero dedicar algum tempo para explicar as definições. Antes de tudo, definir a palavra justificação. A palavra em português, justificação, vem do latim justificare, que significa literalmente tornar justo ou tornar reto. Um dos problemas que causou toda essa polêmica, historicamente, foi que, nos primeiros séculos, os padres latinos não liam nem elaboravam sua doutrina a partir do grego, e sim da Vulgata, da tradução para o latim da Bíblia. E quando a tradução latina da Bíblia fala sobre justificação, usa a palavra justificare, que deriva da estrutura jurídica do sistema legislativo romano. E repito, tornar reto significa que temos uma pessoa sem retidão moral. E a palavra justificar significa que você as torna retas ou que elas se tornam de fato retas por si mesmas. Assim, o sistema da justificação que se desenvolveu foi a interpretação de como uma pessoa injusta se torna justa ou reta. Quando falamos sobre o processo de nos tornar verdadeiramente retos, estamos falando não sobre justificação, mas sobre santificação. Então, acreditamos que primeiro temos a justificação e depois da justificação, o que temos é a santificação, ou na visão romana antiga, por causa do uso do termo justificare. Na verdade, a santificação precedia a justificação, porque Deus não declararia você justo sem que você de fato tivesse se tornado justo. Mas a palavra grega de kaiosune não significa tornar reto, significa contar ou considerar como reto ou tratar como reto. Então, a essência da visão da reforma é que, embora ainda não sejamos retos, somos declarados retos, pois Deus aplica a justiça de Cristo em nós por meio da imputação, que também explicarei melhor depois. Então, quando Deus nos olha, Ele vê que ainda somos pecaminosos. Contudo, quando temos fé, Ele nos conta, considera ou declara como justos. O lema de Lutero
Para explicar isso, talvez você já tenha ouvido, é a frase latina simul justus et peccator. E foi assim que ele tentou definir esse estado das coisas, no qual não somos justos em nós mesmos, embora diante de Deus sejamos considerados ou contados como justos. A frase simul justus et peccator significa simul, de onde vem a palavra simultâneo. Então, simul significa ao mesmo tempo. Simul justus, ao mesmo tempo justo, ou reto. Et, o que isso significa? É a primeira parte da palavra etc. Certo? Et apenas significa e. Lembre-se de Júlio César, quando foi apunhalado, ao que parece, suas últimas palavras foram et tu, Brute. Isso significa e você também, Brutus? Assim, et significa apenas e. Então, simul justus et, ao mesmo tempo, justo e peccator, que significa pecador. Chamamos os pequenos pecados de pecadinhos. Quando dizemos que alguém é puro, dizemos que é impecável. E isso vem da palavra latina para pecado. Então, Lutero está dizendo ao mesmo tempo, somos justos e pecadores. A princípio, isso parece ser uma contradição. O que diz a lei da não contradição, uma coisa não pode ser A e não A, ao mesmo tempo, e no mesmo sentido, ou na mesma relação. Lutero está dizendo aqui, somos, ao mesmo tempo, A e não A, justos e pecadores, mas não na mesma relação. Em essência, permanecemos pecadores, mas somos justificados pela transferência da justiça de Cristo para nós, por causa da imputação da sua justiça. No início do nosso estudo, dissemos que a visão romana da justificação começa no batismo, com uma infusão de graça. Assim, uma pessoa justificada, segundo Roma, é justificada com base na justiça infundida. Então, a pessoa que crê possui, de forma inerente, a visão protestante é que nós somos justificados não por uma infusão de justiça, mas por uma imputação de justiça. Agora você sabe, como eu afirmei antes, que naquela época da Reforma houve várias tentativas de superar essa enorme, catastrófica separação dentro do cristianismo. E a última delas, em Ratisbona, chegou perto de acabar com a divisão e de resolver tanto o cisma quanto o dilema teológico, mas o obstáculo que nunca se conseguiu resolver, nem naquele tempo, nem agora, é o caso da imputação. Roma sempre rejeitou a ideia de que nós somos justificados com base na justiça imputada. Uma justiça que não vem de nós, uma justiça que Lutero chamou de alienum justitiam, uma justiça alheia, uma justiça que é extra nós, fora ou além de nós. Uma justiça que nos é imputada, mas não é nossa. Se der tempo, mais adiante, explicarei isso um pouco melhor. Estou apenas tentando apresentar a definição básica de justificação pela fé somente. A segunda palavra é pela. Uma palavra pequena e simples, e já mencionei que ela tem a ver com o dativo de meios que, se
perguntarmos a Roma por quais meios somos justificados, a resposta seria: o meio instrumental pelo qual somos justificados é o batismo. Lembre-se de quando eu disse no começo que o batismo começa o processo de justificação e é a causa instrumental ou o recurso pelo qual uma pessoa é justificada. Vou comentar alguns minutos sobre esse conceito de causa instrumental. Uma das questões mais antigas da filosofia é a questão do movimento e da mudança. Talvez você se lembre de Heráclito dizendo: você nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque quando você põe o segundo pé, o rio já mudou, e você já mudou apenas por ser alguns segundos mais velho. Ele diz que todas as coisas estão mudando. A mudança é a marca singular da criação e da finitude. E, na perspectiva de Aristóteles, a mudança era um tipo de movimento. Ele examinou isso e se perguntou: existem maneiras diferentes pelas quais as coisas mudam? Ou diferentes tipos de mudança? Ele diz que, quando olha para a mudança, está olhando para a causa da mudança. E disse que seria simplismo presumir que as causas sejam únicas, quando, em muitos casos, a mudança acontece pela aplicação de muitas coisas diferentes. Ele usou a ilustração clássica de uma obra de arte, uma obra de escultura, uma estátua que estava sendo feita, para distinguir entre diversos tipos de causas. Ele diria que a causa eficiente, a causa principal que provoca a mudança, a principal causa eficiente para criar uma obra de escultura é o escultor. É ele quem está fazendo todas as mudanças. Mas também temos a causa material. E a causa material da estátua é o bloco de madeira ou o bloco de mármore que usam para fazer a estátua. E assim ele define a causalidade material como a matéria a partir da qual algo se faz ou muda. Quando falamos sobre a criação do universo, qual diríamos que é a causa material? Nenhuma, porque não existia nada, nenhuma outra matéria, pelo menos. Deus é a causa eficiente e suficiente de toda a criação. Quando ele cria o mundo, não a partir de uma substância ou matéria pré-existente. Ele o cria ex nihilo. Mas a causa material é aquilo que compõe um ser ou objeto. A causa eficiente é o que dá origem a essa coisa. A causa formal é a ideia ou esboço que o artista está usando para criar o seu objeto. Ele não vai simplesmente talhando a peça de mármore sem ter alguma ideia em mente de como ela ficará quando estiver terminada. Ele precisa ter uma forma em sua mente. E a causa final seria o propósito ou a finalidade de algo. Neste caso, talvez seja simplesmente tornar o jardim do imperador mais bonito. Então, Michelangelo cria uma estátua para realçar a beleza da igreja ou algo assim. Essa é a sua causa final. A causa instrumental são os instrumentos que se usam para produzir a mudança. No caso de fazer uma estátua, a causa instrumental seriam o martelo e o cinzel. As coisas que são usadas por meio das quais a mudança ocorre. Muito fácil. Portanto, quando Roma fala sobre o batismo como a causa instrumental, é o meio ou o instrumento pelo qual a pessoa é transformada com essa recepção ou infusão de graça. Os reformadores dizem não, a única causa instrumental da justificação é a fé. Não é o batismo, não é a penitência, é a fé que é a causa instrumental. A propósito,
Embora tanto protestantes quanto católicos usem a linguagem, a terminologia das distinções de Aristóteles sobre a causalidade, eles também, os dois lados, incluíram outra causa específica que denominaram causa meritória da justificação. E voltamos à essência da questão. Em que Deus se baseia para declarar uma pessoa como justa? Para Roma, é porque ela é justa. Para o entendimento reformado, a única base para a justificação de um crente é a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo e sua justiça somente que nos justifica. De fato, a frase justificação pela fé somente é só uma abreviação para justificação por Cristo somente. Muito bem. Então, na doutrina protestante, temos sola fide. É pela fé somente e não pela fé mais obras. É pela graça somente, sola gratia. É por graça e não por mérito. E é por Cristo somente. Não por Cristo e por mim. Então, chegaremos à terceira palavra nessa fórmula de justificação pela fé somente na nossa próxima sessão, quando vejamos o sentido e o significado do tipo de fé que justifica.